Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está pensando em colocar um kite na sua garagem, especificamente aqui na versão Advanced Plus, que já tem hadas e um pacote bastante completo. Agora, se ele custasse realmente o preço de tabela ali do site, na casa dos seus 151 mil reais, eu ia falar para você pular esse vídeo. Agora, como eu encontrei várias unidades na casa dos 130 e PCD abaixo dos 120 mil reais, aí ele faz um estrago perante a muitos concorrentes compactos e subcompactos. A gente vai te explicar tudo isso e te contar se vale a pena ou não comprá-lo depois da vinheta. Mas nesse canal eu nunca apresento sozinho, vem pra cá, Samurai dos carros! Muito obrigado pelo elogio com esse termo, afinal Samurai Blue é o termo pelo qual é conhecida a seleção de futebol do Japão. E olha só, temos aqui um carro de marca japonesa azul, que não é exatamente um Samurai Blue o sobrenome desse tom de cor. Mas na data da veiculação desse vídeo já ocorreu o jogo Brasil e Japão. E eu te digo que nós ganhamos, provavelmente aí de 2-1, certo? O que você acha do seu? Mãe de Ná agora aqui? Eu prefiro Nostradamus. É o Bidu, entendeu? É. Não custa a gente pegar e tentar, né, querer adivinhar um pouquinho o futuro, né? Tá bom. Deixa aí nos comentários. Ó, é quase uma bola de cristal, o qual eu consigo ver aqui, o futuro, né, nessa semisfera aqui, o futuro. E você acha que foi quanto? Deixa nos comentários aí quanto foi o jogo, se a gente foi eliminado ou se o Japão foi eliminado. Ele não quer falar, ele tem preocupação com essas previsões. Eu sou um pouco mais assim, não, o Brasil realmente ganhou esse jogo. Tá bom. E se não tiver ganho, vocês podem me execrar aí nos comentários, mas vocês vieram aqui para gerar opinião aí sobre compra, o que vocês querem colocar na garagem de vocês nessa faixa de preço. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal e saibam que a inscrição é gratuita e eu vou passar aqui a lambi-lambi para ele, porque não é um microfone. Exatamente, meu caro Vitônicos, essa é a câmera mais copiada, a inexorável, a inigualável e copiável câmera da internet automotiva brasileira, a lambi-lambi. Disse uma vez aí nos comentários que foi a gente que inventou e o resto copiou. Não fui eu que disse, foram os comentários. Mas, Vitônicos, podemos fazer bons comentários sobre o design desse carro, que na verdade é a base ali do Kicks, que a gente conhece, despediu como Kicks Sense, e que aí levou um tapa no visual dianteiro e traseiro aqui para virar o Kite e continuar vendendo mais barato do que o Kicks novo. Exato. Quando a gente fala o termo facelift, é quando você tem mudanças visuais ali na dianteira, na traseira, roda em alguns detalhes do carro para você dar aquele refresh, ou seja, você atualizar. Aqui eu digo que é um facelift mais encorpado, né? Porque tem inclusive mudanças estruturais, tá? A suspensão desse carro foi melhorada, mas a base é o Kicks, que vocês já conhecem, muitos conhecem como o Kicks Play. Bom, ele tá com o símbolo atualizado da Nissan, né? Com detalhe no branco, e aí você tem esse friso na cor preta, é a mesma cor independente da cor do carro que você escolher aqui, tá? E o conjunto óptico que acabou dividido, né, em duas partes. Na verdade não dividido, é só essa parte mesmo aqui. Lá no exclusivo, se eu não me engano, aqui acende. Nessa versão aqui, que não é de topo, é quase a topo. Eu confundi justamente, porque então, essa aqui não acende. Essa não acende. Mas ele tem um farol de LED por reflexão, certo? E um DRL que faz aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, que ele acende nessa meiuca, beleza? Bela grade aqui, ó, no Black Piano, né? Fazendo uma bocona bem grande, entrada de ar aqui. Sensor. Essa versão é a Plus. A gente tem Advance Plus e Sense Plus. O que muda no Plus? É exatamente o ADAS. Eu achei legal a Nissan fazer isso porque ela tem a opção para quem não quer o ADAS, não usa, quer pagar mais barato, ou quer a versão aí com as proteções com o ADAS. Mas, Vitão, uma coisa que é fato, eu achei que esse azul é a cor mais bonita para esse carro. E você? Eu também. Ele é o azul oceânico, custa R$2 mil, o mesmo preço se você optar pelo branco Diamond, cinza grafite, prata classic ou vermelho Malbec. Não quer pagar nada a mais por cores preto premium, ou seja, você tem essas 6 opções. Vermelho Malbec também muito bonito. Quando ele se chamava Kicks, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, você tinha um tom de azul bem mais estralado. Ah, um azul estraladão. Eu achava bonito esse azul. Tá. Só teve lá no começo, né, Vitão, do Kicks. Depois eles tiraram esse azul estaladão. O Kicks, ele tem uma... Desculpa te interromper. Pode falar. Ele, como já é um carro com mais... Deu engasgada. Desculpa. Ele é um carro como tem mais de 10 anos de mercado,
ele teve ao longo dos anos várias versões e várias cores, inclusive marrom, laranja. Versão com o tetinho laranjinha lá, o negócio do Rio. Porque a Nissan na época era patrocinadora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Exatamente. Quem tem um hoje já tá virando mosca branca. Provavelmente. E, Vitão, uma coisa que eu achei que ficou bonita foram essas rodas. Ela dá uma impressão de movimento muito legal, né? Eu gosto dessa roda, eu acho ela simples, tem um desenho bonito, elas são de aro 17, calçadas nesses pneus Pirelli Scorpion de medidas 205/55. Você está conseguindo ver aí os freios dianteiros, né, que são a discos ventilados. Exatamente. Pneu do Pirelli Scorpion, né, essa linha, ela é um pneu misto, mas aqui ele tá bem cidade aí, 99% para uso urbano, certo? Nós temos aqui, ó, retrovisor no Black Piano, essa faixa preta aqui, ó, na coluna A, que é bem característico do Kicks, tem pra né, todos. do kite, desculpa, que eu vou chamar de Kicks algumas vezes, né? Esse chanfro aqui, ó, ele vem aqui. Ele vem aqui e ele é altão, né, ó, você dirige vendo esse gomo mais alto aqui, ó, dessa parte do capô. Parece que você tá vendo aquele doce de mocotó. Doce de mocotó. Sabe? Entendi. Parece que você tá vendo um doce de mocotó, cara. Bom, tem aqui, ó, rack de teto no pratinha. Um colchão, vai. Ele tem um colchão. Aqui você tem duas tampinhas, ó, que dá pra ver ali, provavelmente para você colocar uma barra longitudinal, certo? E, Vitão, vamos falar um pouquinho sobre medidas, porque ele é um SUV compacto, ele é aquele carro muito prático para a cidade ali, com medidas bem interessantes. O que a gente chamava antigamente de hatch médio ali, né? E temos as medidas. 4,30 m de comprimento, 1,61 m de altura, a largura sem considerar os retrovisores 1,76 m e agora uma tabela aí dos entre-eixos. No caso, o Kite tem 2,62 m e vocês estão vendo vários concorrentes. Tem Renegade, tem Tiggo 5, Tracker, Honda WRV, tem Yaris Cross, cara, Peugeot 2008. Bom, vocês estão vendo aí que a briga nessa faixa de preço de carroceria é ferrenha, senhoras e senhores. Exatamente, meu caro Vitônicos. E uma pergunta, nós temos altura do solo e ângulos dele, Vitão? Tem carros que a gente às vezes não encontra, né? O que encontramos a altura do solo 20 centímetros, muito boa. Muito boa, exatamente. Tá? Aliás, muito bem perante aí os seus concorrentes. Perto de alguns aqui é quase um alpinista. Exatamente. Nós temos uma linha bem forte que vem aqui, ó, marcando aqui a linha das maçanetas, né? Essa coluna aqui, que ela é meio herdada, né, do Kicks ali, né, que também tinha essa conexão e tal, só que aqui tá na cor do carro, tá vendo? E a lanterna, né, esse visual da traseira que é completamente novo. Se na lateral lembra muito o Kicks, aqui lembra muito menos. Você comentou uma coisa da coluna C, né, que em alguns, quando chamava Kicks, ele tem um aplique. Se a gente achar uma imagem em qualidade, tinha o Kicks, que era da UEFA, da Champions League. É verdade. Que era um verde. Eles falam que é azul, mas é verde, gente. Pronto. E ele tinha um detalhe aqui na coluna C, num frisadinho, uma bonitinho, tinha o símbolo, acho que da UEFA, se eu não me engano, tá? Bom, realmente mudou muito a traseira, tanto que ficou muito mais comedida a lanterna, né? Ela vinha antes em toda essa peça aqui, que agora é uma lataria. Então você tem um ombro, uma parte muito forte, Sim. Escrito Kite, bem grandão, né? Eu cheguei a perguntar para o pessoal ali da Nissan, não tem exatamente um significado o nome, tá? Exatamente. Mas ainda assim é um nome fácil de pronunciar, um nome bonito. O símbolo da Nissan aqui também, bem extravagante, com a câmerinha de ré. Exato. Você tem o limpador e aqui um brake light quando está apagado, né? Fica no branco, acho que fica mais sóbrio, fica mais bonito. Exatamente, fica no translúcido. Tem a anteninha Shark aqui, ó, belezinha, no pretinho. E ó, que belo para-choque, hein, Vitão? Isso está sumindo. Para-choques aqui realmente proeminentes. Exatamente. Isso é um caso tão sério, mas tão sério que os para-choques estão sumindo, que chamaram até a polícia. Ela tá passando aqui atrás. Mas eu acho que isso daí é de... Ambulância? Então os para-choques estão... Mas é inconfundível o barulho da sirene do bombeiro, cara. Isso é verdade. Isso é mais desesperador. Ó, sensorzinho de ré. E aqui, cara, que cava grande, né, que tem aqui, Vitônico. Olha o tamanho quão profundo isso aqui, cara. Não, dá pra pessoa se esconder na chuva. Poxa vida, hein? Uma marquise. Aqui tem um gancho de reboque, aqui tem o escapamento tímido, tá? Exato. E aqui nesse vão você tem o botão para abertura do porta-malas. Isso é uma das grandes vantagens aqui do nosso amigo Kite, porque ele tem 432 litros de capacidade no VDA. Cara, Jeep Compass ficou com inveja, porque lá tem 410, ou seja, ele tem um porta-malas maior do que um SUV acima, né? exatamente. O SUV é tido no nosso mercado como
um SUV médio. É bem maior que o do Jeep Renegade, por exemplo, maior. seus 320 litros. Ele vai perder lá de Fastback, que também o Fastback é um verdadeiro latifúndio do porta-malas. Fala aí, Tem um Vitônicos. pecado para mim. Qual o pecado? banco, ok, legal, que ele é bipartido 40/60, mas ele tem isso aqui. Então, isso aqui dá uma limitada, às vezes depende do tamanho de mala, de carga que você tem que levar. sim, ou se você quiser abaixar para carregar uma coisa maior, também vai ficar pegando ali no meio. Concordo com você. Aqui a gente tem lampadinha, tá, para iluminar. Temos um ganchinho desse lado que se repete aqui do outro lado, certo? E embaixo deste assoalho aqui, ó, que tem uma espessura ok, ó. Uma espessura legalzinha, tem uns pilarzinhos aqui, ó. Tem uma espessura maior do que o Renegade de Tá hoje em maior dia. que o Renegade de hoje em dia, isso é verdade. Nós temos um step de uso temporário, Vitônicos. Exatamente. Cadê a medida, Vitão? Cadê a medida, Vitão? Aqui... Conta pra nós. Ó, Vitão. 125 90 no aro 15, tá? Exatamente. Aqui tem alguns negocinhos de identificação. Exato, ó. Triângulo das Berma. O babuíno, tá aqui, Beduíno. ó. O bebuíno é quando bebe, entendeu? Quase você falou beduíno. Beduíno. Beduíno também anda no deserto, né? Aquela coisa, né? Sabe que eu sonho um dia a gente conseguir fazer uma matéria no deserto do Saara Tipo Com- Top Gear. com aquele carro da Mercedes que eles pegaram da MG a G63 e puxaram e fizeram uma picape. É o com G63 dois eixos com traseiros. 6 eixos, exatamente. Eu sei queria qual que é. fazer lá. Eu topo também. Vitônicos, vamos falar de motor desse automóvel? Bora. Senhoras e senhores, com vocês, o maior e melhor abridor de capôs de toda a conexão Brasil-Japão, certo? Temos aqui, ó, varetinha que vem de cima, com um lugarzinho para você não queimar os seus dedos, e tem uma manta acústica que ela é mais comedida aqui, ó, ela tá mais pro fundo, porque tem toda essa parte aqui assim, ó, tá vendo? Para fixação, afinal, esse carro foi vamos dizer, o facelift, né, precisou adaptar ali da onde estavam as coisas do Kicks para trazer aqui pro kite, né? Então virou esse visual diferentão aí. Exatamente, um SUV produzido lá no Rio de Janeiro, em Resende, certo? Certo. Bom, temos esse motor de 4 cilindros transversal de código HR16DE 1.6 aspirado, flex, que rende 110 cavalos na gasolina, 3 a mais 113 no etanol. Ambas as potências máximas você atinge na casa de 5.600 rotações por minuto. Torque 14,9 cravado ali para gasolina, 0,3 a mais chega em 15,2 kgfm por etanol. Ambos os torques máximos você atinge a 4.000 rotações por minuto, afinal o motor é aspirado e típico, né, de boa parte de motores japoneses aspirados que vão depender de giros bem altos ali para desenvolverem melhor. É um motor, na minha opinião, bem interessante. É um motor interessante, um motor bastante conservador, a gente tem aí injeção multiponto, então não tem injeção direta, pode sofrer menos aí com a nossa gasolina, que nem sempre é a melhor aí, as mil maravilhas. Tem acionamento por corrente de comando, outra coisa que eu gosto no projeto dos motores, e aqui está atrelado ao câmbio que chama-se Xtronic. Ele é um CVT que simula 6 marchas neste automóvel, que obviamente é somente de tração dianteira, certo? Motorzinho 4 cilindros, muito estável. Eu te falei, isso aqui é uma escola conservadora. Quem compra esse carro, na minha opinião, está pensando em longevidade, nesse motor durar muito, certo? Mas também pode estar pensando no que, Vitônicos? Em espaço interno. Vamos adentrar o nosso Kite Advance Plus e vamos encontrar o Vitônicos, que é o homem que dá um plus no seu conhecimento. Claro, nossa! A maior parte no acabamento num plástico. Essa peça aqui, que desce até o apoio de braço, era num couro sintético, maçaneta com acabamento que lembra um cromado, mas é um plástico, botão do vidro elétrico, porta-garrafas praticamente, né? Bem pequenininho aqui, alto-falante, linhas mais facetadas, e o acabamento, tá, dos bancos nessa versão é em tecido. A maior parte na cor preta, parte de miolo aqui de encosto e assento, ele tem um detalhe bonito aqui, com uns frisos. Bonito isso aqui, né, Vitão? E tem aqui é tipo um jeans, né? É legal essa textura aqui, bem bacana. Parece um jeans, tem aqui o pesponto cinza, a indicação de ancoragem de Isofix para a cadeirinha do seu baby. E o que eu acho legal também é que você tem os 3 apoios de cabeça que são retráteis, ou seja, quando não tiver ninguém utilizando, você tem aqui um bom campo de visão, certo? Aqui você tem o pininho, tá? Para você rebater o banco, tapetes de borracha. Bonito esses Carpete. tapetes, hein? Bem legal esse tapete escrito Kite. Eu prefiro de borracha do que de carpete, porque aqui é mais fácil de limpar. Então, o carpete é mais aconchegante, entendeu? Só que de fato esse aqui, cai alguma coisa, você tira, lava, já era, acabou, né? Ó, consegui ajustar aqui. Tem uma boa inclinação de encosto, eu tenho 1,79 m de altura, tenho um palmo fechado de distância pro teto, você percebe que é um teto
mais estreito, né, por causa das linhas aqui. E você tem acabamento no tecido na cor clara, a coluna B também na cor clara, indicação de airbag são 6, tá? Exatamente. PQP bem próximo aqui, normalmente tem alguns PQPs que ficam mais nessa parte. Eu acho até mais ergonômico esse aí, Vitão. Não é assim um baita de um espaço gigantesco, Mas é ok, né? mas Ó, eu acho que ele tem uma boa altura, você percebe que você fica meio alto aqui. sim, ó, mas ó, por exemplo, ó, Uns 3 dedos três aqui, de ó. distância. E eu, por exemplo, eu tenho 1,73 m, ó. O Vitão regulou esse banco aqui pra ele, tá vendo? Sobram aqui, ó, 2 dedos aqui atrás dele, Não, eu tô tranquilamente. aqui do seu lado, velho. Não vem com piadinha de quinta série, Atrás não. do banco, Vitão. Mas cheio das piadas você, Pô, né? eu falei atrás do atrás dele, Entendi, do é que a banco. quinta série habita Não, aqui mas no que álbum. atrás dele, Eu do sei, banco. Mas entendi, que tá coisa. bom. Não temos canguru Você aqui, tem aqui mas só. tem aqui, ó. Pra você pôr o gibi das piadas do Ari Toledo, certo? E aqui, ó. Nossa. Já que é quinta série, né? 2 USBs do tipo C, tá? Modernex. Eu prefiro quando tem uma de cada, uma A e uma C, tá? Aqui tem 4 dedinhos, tá? De altura no túnel e ele não é tão largo. Eu tenho achado mais interessante o túnel não ser largo do que não ser alto. Por quê? Aí você consegue colocar os pés aqui em volta, certo? Você não vai ficar ali com as pernas tão abertas e atrapalhando as outras duas pessoas. Nós não temos aquele carinha aqui do meio, né? É uma versão mais de custo-benefício, obviamente. E, Vitônicos, vamos falar sobre o que a gente tem lá na frente, inclusive um acabamento bem legal ali no painel. Chave do kite na mão, senhoras e senhores, é a chave Nissan que a gente já conhece. Tem botão para abrir, para fechar e para dar uma buzinadola. Ela é bem fininha, bem ergonômica e é uma chave presencial. Pode deixar no seu bolso, abrir e fechar através deste botão aqui na maçaneta. Temos banco com regulagens manuais, mecânicas para o motorista, certo? E temos Vitônicos, que é o homem que mais fala sobre portas. Bom, o acabamento das dianteiras é o mesmo das traseiras, com uma diferença. Você tem um detalhe cinza aqui na divisão de peça desse couro sintético para essa parte na cor preta e tem um detalhe de uma textura diferente aqui. Óbvio que você tem um porta-objetos maior e tem uma divisão para você colocar uma garrafa. Os bancos dianteiros têm regulagens mecânicas e também são de tecido. Tá? Naquele mesclado, na maior parte na cor preta e aqui no lateral, que é um cinza que parece um jeans, com ponto cinza. Tem uma abinha aqui, né? Tem uma aba lateral, banco muito confortável, aquela indicação de airbag aqui. Você tem um apoio de cabeça que você consegue regular a altura. E também na dianteira você tem os tapetes emborrachados escrito Kite. Exatamente. Tá? Aqui realmente teve uma mudança significativa quando você faz a transição de porta para painel. Afinal, a base, né, é a mesma do Kicks antigo. A coluna A na cor clara, Twitter. Essa parte superior aqui, tudo no acabamento num plástico rígido. Tá? E aí você tem uma cava, aqui um desenho bem diferentão, né? A saída de ar-condicionado nessa parte aqui, peça em black piano. E essa textura aqui do plástico tem os mesmos desenhos inclinados do tecido dos bancos. Sim, tá? É legal isso aqui, né? Ele, tipo, você sente aqui, né? Você sente a textura do negócio bem legal. Acho que dá um upgrade na percepção de qualidade do carro. E aqui você tem um porta-luvas grande, inclusive, tá? Tem, inclusive, ó, o manual aqui do kite, tá? Exatamente. Eu tenho um bom espaço para esticar ainda as pernas, não tem tanta inclinação na parede de corta-fogo. E aqui nós temos a multimídia da Pioneer, que está abaixo da saída do ar-condicionado. Das saídas de ar. Vamos ligar o carro aqui, ó, pé no freio, certo? O start é aqui, ó, do lado do câmbio. E aqui ele escreve Pioneer, certo? É uma parceria aí da Nissan com a Pioneer para fazer essa multimídia, que tem uma qualidade de som legal, mas é aquela coisa, né? Ela não vai ter tanta interação com o carro, porque ela é um sistema ali um pouco mais isolado, É uma né? multimídia mais simples. Ela é simples, ela é bem direta, tá vendo? É. Ela tem aqui, ó, uns atalhos laterais nessa parte aqui, tá vendo? Você tem a parte de menu que você acessa por esse cantinho aqui, ó. E aí tem funções bem básicas, né? Por exemplo, você tem até o YouTube, navegador web, weblink ali e tudo mais. Tem aquela cara mais aftermarket, tá? A multimídia acaba sendo inevitável, né? Como não foi desenvolvida ali pelo fabricante, foi feita uma parceria, então você acaba tendo esse visual. E você vê que você não tem ali alguma conectividade com as funções do carro, né? Ela é meio isolada. É como se você tivesse realmente colocado uma central multimídia. Não tenho nada contra isso, ela tem um tamanho muito bom. Você consegue espelhar Android Auto e Apple CarPlay aqui, que eu acho que é a função principal que as pessoas buscam hoje, tá? Ar-condicionado é manual, não tem o ar digital, como na versão de topo que a gente já testou aqui no canal. Aqui você tem um carregador por indução, não tem ventinho, tá? Uma USB do tipo A. E uma do tipo C. Não Só tem a do C. tipo A, meu caro Vitônicos. É que eu tô confundindo com outro carro. Lá atrás tem a do tipo C. Tomadinha. Tomadinha 12 volts. Do lado aqui do botão de ligar você tem esse carinha aqui, ó, que é o câmbio. Você tem o drive, você tem o L, né, que é o low, né?
E você tem aquele botãozinho do Sport no lugar mais escondido É um lugar que você ingrato. poderia ter, né? Acho que tem gente que tem o carro e nem sabe que ele tá aqui, beleza? Não, é verdade, porque fica meio escondido. E outra, não tá escrito. Não tá escrito. Na verdade, o que acontece? Ele só escreve um Sportzinho tímido aqui na parte de baixo. Então, mas às vezes se descobre sem querer, né? Eu acho que podia estar mais evidente isso. Também acho. Freio de estacionamento manual. O Vitão colocou a garrafinha ali para mostrar para vocês. Ó, aqui cabe uma garrafinha grande, 2 porta-copos. Uma coisa bem legal é que a gente tem um encosto aqui de braço no couro, né? Então isso é bem bacana. Tem ali, ó, óculos do Top Gun guardado. Isso aí foi o presente de um grande amigo. É, acho que sei quem foi. Aqui tem um passa-fio, mas aqui tá a tampinha cega. Passa-fio? É tipo você passar o fio. Se ele, na versão que tem aqui, Isso USB, me deixa você muito põe aqui. uma lembrança triste, né? O passa-fio? Uma vez um carro usado E tinha a pessoa religiosa, né? E tinha um ramo aqui. Sim. E eu achei que era um fio, cara. E você foi lá puxar, eu né? fui mexer, o Maurício, o Manolo, não mexe. Eu falei, mano, parece um fio, cara. Eu admito as cagadas que eu faço, velho. Foi engraçado esse dia depois. Mas enfim, volantinho multifuncional da Nissan que tem uma ergonomia bem legal. Aqui não temos couro, temos aqui ó, aquele injetado, né? Tá? Mas tudo bem, também não vejo problema. A questão aqui é menos agradável ao toque. Tem até ele canelado aqui, ó, pra você encaixar os dedos, né? Aqui você tem a parte de comando do piloto automático, certo? E aqui você tem a parte do painel. O painel é um caso meio polêmico, aqui eu vou tentar filmar melhor para vocês aqui, porque ele tem 2 painéis, né, na verdade. 2 painéis. Esse pituco aqui, ó. Aqui você consegue ver mais contraste, ó. Aqui eu consigo ver certinho. Dá para ver certinho? Dá para ver certinho, ó. Aqui você tem a parte do painel que ele é um digital, mas não é colorido, tal, ele é mais simples, né? Tem velocidade ali e tudo mais. E desse lado você tem o painel com as funções que aí sim você pode fazer as trocas aqui para configuração, para a parte de hadas do carro, a parte de mapa, a parte de temperatura. Painel simples, tá? Mas direto, tem tudo que precisa. Eu ainda acho um pouco estranho o design da coisa, esses dois. Você acha? Esses 2 quadrados meio jogadões aqui. Nossa, não me incomoda em nada. Me incomoda um pouquinho. Que... Me incomoda um pouquinho, mas não deixaria de comprar o carro. Não deixaria de comprar o carro. Claro que não, né? Aqui você tem acionamento dos limpadores, que obviamente não é automático, e acionamento dos faróis, que tem aqui o auto, que belezinha, você deixa aqui, ele faz tudo para você, beleza? Aqui você tem a parte que acessa, né, a parte de hadas do carro, liga e desliga, brilho do painel de forma prática, altura do farol, botõezinhos aqui, ó, todos automáticos, certo? Retrovisores com regulagem elétrica, que são os retrovisores aqui com um bom campo de visão. Aqui nós não temos o PQP, certo? Alguém que sujou o teto aqui, ó. Não tá fui eu. Não fui eu também. E aqui, ó, nós temos lugar para arrumar minha careca sem lampadinha. E o Vitão também sem lampadinha. Aqui você tem as luzes de cortesia, tá? Essa mesma peça que está em outros modelos da Nissan. E aqui você tem nessa peça a indicação do airbag do passageiro e o retrovisor, cara. Ó, que é eletrocrômico, hein? Tá Caramba, vendo? hein? Lembra quando eu reclamei outro dia de um carro na mesma faixa de preço que não que tinha ajuste manual? Então, é isso que eu tô te falando. Entendo. Eu falo, porque se que pega muita estrada, às vezes o cara desavisado, que tá com o farol desregulado, ele liga, parece que ele vai pousar na lua, né? E o cara fica, isso aqui vai te ajudar, entendeu? Muito bom. Vitão, então vamos fazer uma decolagem para a gente poder aluniçar depois. Vitão, temos regulagem de profundidade e de altura do volante, certo? Não é a maior que eu já vi, mas tá boa, tá? Mas a ergonomia do volante ganha, hein? A ergonomia do volante é boa. A Nissan e a Mitsubishi fazem volantes muito legais. Essa ergonomia é bem boa. O volante da Triton. O volante da Triton é excelente. É o melhor volante de picape média que tem. Concordo plenamente. É mais ergonômico até do que a Ranger. Concordo plenamente. Mas vamos voltar pro mundo dos SUVs compactos, e ó. Exatamente. Vou dar uma freada ali por causa Você acabou de falar do freio. Eu acabei de testar o freio, na verdade. Que eles são discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, eu acho que são bem dimensionados, tá? Sim, o kart é um carro leve, né? Então ele não tem tanta inércia, tanta massa para parar e isso ajuda muito. Bom, falar um pouquinho de posição de dirigir. A gente tem um banco bastante alto aqui, né? Aliás, as montadoras parece que cada vez sobem mais os bancos, né? Parece que o mínimo tá cada vez mais alto. Você acha alto? Eu achei bem alto. Nossa, mas acho que aqui você fica muito mais... na verdade, a linha de cintura do carro faz você se sentir um pouco mais envolvido, mas eu achei o banco alto, assim, num geral. Achei que podia ter um mínimo mais baixo. Mas tudo bem, eu gostei da posição de dirigir. Fazer um comentário. Comente aí. Ontem a gente estava testando um Renegade, né? Antes de que é mais alto do que esse carro. Cara, você tinha uma diferença gritante. Sim, a posição de dirigir é mais alta ainda. Mas lá tem um DNA mais Jeep. Aqui
aqui tem um DNA mais japonês, então por isso eu queria um banco que descesse um pouco mais. Eu achei mais baixinho esse aqui, mais legal. Não, é mais baixo, mas eu gostaria que ele descesse um pouco mais. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre retrovisores, que são bem satisfatórios. O vídeo de trás ele é um pouquinho mais comedido por causa do design do carro, né? E uma coisa engraçada é que você dirige vendo esse gomão, né? Eu tinha falado que parecia um docinho de... Doção, mocotó, né? De mocotó. Ou chão. Cara, acho que a ideia foi passar mais robustez e, de fato, isso ajuda, tá? É uma coisa que você parece dirigir um carro mais robusto. E eu tenho a regulagem de altura do cinto, e você? Tem a regulagem também. Isso é muito bom, vantagem, isso é importante. E, Vitório, fala um pouquinho de suspensão. A Nissan mexeu, né, na suspensão do Kite, né? A suspensão traseira, ela foi atualizada. Exatamente, e de fato melhorou, tá? Andando no carro, a gente sente ela mais coesa com as ruas, com as passagens, do que a do Kicks, né? Que a gente tinha, de Kicks Play, que era mais solta e tudo mais. Era uma reclamação de muitos proprietários do Kicks antigo, isso aí. E assim, é um carro gostoso e tem uma escola muito japonesa, que ele tem um carro mais firminho. Você passa nas ruas, você vê que ele é um pouquinho mais sequinho, um pouquinho mais firminho, que os japoneses costumam fazer suspensões mais firmes, salvo ali a Toyota, que tá sempre num colchãozão de ar mais macio ali. A Toyota é mais macia, a Honda e a Nissan é mais firme. É mais firminho. Eu gosto, tá? Eu acho, ó, como performance, essa suspensão muito boa, tá? Você tem mais... uma comunicação diferente, né, com o carro, assim. Exatamente. E o que ela tem aqui, Vitônicos, tecnicamente falando? Bom, é o que vocês já sabem aí, provavelmente, né? Independente de McPherson dianteira, eixo de torção na traseira, que não tem segredo. Existem alguns diferentes nesse segmento? Sim. Por exemplo, o Tiggo 5X Pro, que tem independente multilink na traseira, e o Renegade, que tem independente McPherson, tanto na dianteira quanto na traseira. Na sua maioria, é essa receita que a gente tem aqui. Eu acho que tá de bom tamanho. Bom tamanho. Óbvio que se você dirigir os outros, você vai sentir uma diferença, tá? O Renegade e o Tiggo vão ter uma dinâmica diferente. Mas aqui você tem uma dinâmica de câmbio CVT, né? Então ele mantém muito bem o giro lá embaixo. O câmbio CVT foi feito para ser um câmbio muito bem equalizado, para ser um câmbio que vai trazer economia, para ser um câmbio barato, para ser um câmbio, vamos dizer assim, eficaz. Tá? Esquece performance. Esquece performance. Não é pra isso também, carro. É eficaz, tá? Então assim, ó, você tem um carro que ronca bastante e invade bastante o barulho do motor. Então eu dou um pé aqui, ó, você escuta bem ele vindo aqui. Aí também ele tem que ir subindo para ganhar força. O carro é girador, então assim, quanto mais ele sobe, você vai vendo que ele vai ganhando um pouquinho mais de propulsão. E é isso, se você precisar mais de torque embaixo, você não vai ter, porque é um carro aspirado, aí você vai ter que pôr um turbo. Mas ó, pisei, ele faz bastante barulho. Muito. Então assim, não me incomoda. Na cidade não me incomoda. Talvez na estrada, se esse giro ficar alto e se esse câmbio estiver mal escalonado ali na simulação de marchas, talvez vai incomodar um pouquinho. É que para algumas pessoas pode dar má impressão isso aí, né? Que não estão acostumadas, não estão acostumadas com barulho constante. É muito alto assim, mas faz parte desse acoplamento que você tem do motor aspirado com o CVT. Sim, faz parte do projeto, né? Da Nissan para esse carro. Mas assim, é um motor muito bom de dirigir. E um detalhe, né? A gente tá dirigindo tanto carro turbo. No carro turbo você tem sempre um delay, você tem o que a gente chama de turbo lag, né? Que demora ali pra turbina encher e você ter. Aqui não, aqui parece que você tem um acelerador a cabo, ó. Eu dei pé, ele já sai andando. Você tem bem menos delay de acelerador aqui do que num carro turbo. Isso pode ser uma percepção legal, principalmente pro uso na cidade. Talvez a pessoa ache o kite mais esperto, vai falar, pô, ele sai mais rápido e tudo mais. É uma percepção interessante. Então assim, você tá em dúvida entre um carro turbo e um aspirado, vai na concessionária, dirige os dois e vê qual que te agrada mais na tocada. Vamos trocar, Vitônicos? Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco certo que tem o volante na frente. Eu ia comentar, você acabou de dizer sobre a questão do turbo lag, né? A diferença de um aspirado, essa questão de você sair ali, você tá parado no farol, né? Essa retomada. E isso é uma coisa interessante, na minha opinião, que a Nissan fez de manter o Kicks antigo, atualizar ele, né? E colocar um novo nome, dar uma mudança estrutural interessante e ainda deixar o carro no mercado. Por quê? Existe aquela frase que talvez alguns não concordem, mas em time que está ganhando não se mexe. Para muitos que gostam de motor 4 cilindros ou aspiradão clássico, que não vai te dar performance, mas também não vai te dar trabalho em relação a uma preocupação, ao nariz torto que alguns tenham com o motor 1.0 turbo de 3 cilindros, a Nissan tem as duas opções. Você quer ir num carro realmente num turbo ali dos seus 125 cavalos, você vai no Kicks atual, que é um carro que tem uma posição de dirigir também muito boa, tem vídeo
de uma das versões aqui no canal, a gente vai trazer outras versões aqui para vocês depois. Cara, você quer a tranquilidade de saber que você vai também, inclusive, ter um mercado de peças gigantesco para esse carro aqui? Esse motor tá aqui na Nissan faz bastante tempo. Então, isso, como eu falo, todo carro tem o seu dono, né? E outra, qual o propósito de você estar adquirindo aí, pensando em adquirir um kite, né? Deixa aí nos comentários, é mais para você ir vindo do trabalho, pegar mais estrada, levar a família, enfim. Quando a gente fala de performance, 0 a 100, 11,8 segundos, máxima em 175 km por hora, tá? Tem uma área frontal até que legal, porque você tem ali um bom vinco de aerodinâmica. A maioria dos SUVs são carudos, né, Vitor? Ele tem uma frente alta, né? E quando você fala em relação peso-potência, esse carro aqui tem 1.139 quilos. Ele vai bater ali na casa de 10,24 quilos por cavalo. É até meio pesadinho, para alguns pode parecer um número meio letárgico, mas eu acho que para o propósito dele você não vai ficar também se importando tanto com isso, né? Eu acho que ele tá no limite ali. Tá no limite. No limite ali da coisa. Vitornicos, a gente tem um carro aqui que, de acordo com a ficha técnica, faz 8 no álcool na cidade e 11,3 na gasolina, enquanto no perímetro rodoviário ele faz 9,5 e 13,7 respectivamente. Eu já vi pessoas com esse carro chegarem a fazer 15 km por litro na estrada. Depende muito de quando você anda. Lembrando também que a nossa gasolina tem cada vez mais álcool, cada vez ela vai render menos. Então, se você tem um carro desse, faz um teste com Podium aí, com gasolina premium, né, de 25% só de etanol, e vê se não vale a pena você fazer essa conta ou vai no álcool mesmo, certo? Bom, outra coisa importante da gente falar é que esse carro tem uma autonomia rodoviária de pelo menos seus 550 km. Dá para você viajar aí tranquilo com a família, e se você tem um carro desse, viaja em 4 pessoas e mala, conta pra gente como é a performance dele. Outra coisa importante da gente falar é sobre revisões. De acordo com o site da Nissan, de 1 ano até 6 anos, ou seja, de 10 mil quilômetros, que é a primeira revisão, até 60 mil quilômetros, que é a sexta revisão, você gasta R$ 5.600. O kite tem revisões baratas, tá? Por exemplo, bem mais baratas que o Renegade, bem mais baratas ali que alguns outros carros turbo, como por exemplo o irmão dele ali, o Kicks, e tá na mesma faixa de carros como o Volkswagen. Então assim, bom preço, gostei. E Vitão, vamos falar um pouquinho sobre as versões, né? Porque tem um monte de versão agora com essas Plus, né? Você tem Active começando em seus 115 mil reais. 117.990. 17, desculpe. Aí você tem Sense, Sense Plus, Advance, Advance Plus e termina Exclusive lá em 152 mil. Ou seja, você tem um range ali, né, de mais ou menos uns 35 mil reais de entrada para a versão de topo. Isso preços no site na data dessa gravação, mas quando você vai para a realidade de mercado, o jogo muda e os preços passam a ser mais interessantes, que é o que você tem aí. Muito atrativo, Vitão, de verdade, assim, isso me impressionou. Tem alguns carros que é bem discrepante o preço tabela e o preço de mercado. Por exemplo, existe esse carro aqui para PCD, tá? Eu encontrei exatamente esse aqui, Advance Plus, por 116.890. Cara, pressão, hein? Carro bem competitivo para PCD. E tem esse carro com usado na troca por 127 e também tem em São Paulo para venda na casa de 131.900, 132. Ou seja, cara, tem bastante diferença, e aí torna esse carro bem competitivo. Eu acho que se ele custasse seus 150 mil de tabela, eu acho que tem bem mais coisas interessantes. Agora, por esse preço, a briga vai ser boa, e a gente vai essa briga onde, Vitão? Lá fora, né? Lá fora. Vitão, definitivamente o kite nessa versão me ganha por custo-benefício. Sim. Mas pegamos aqui por faixa de preço e vai rolar um bate-bola jogo rápido. Bate-bola com a bola imaginária. Entre o kite e o Renegade Altitude. Lá tem mais potência, né? Bem mais, né? Tem mais suspensão, mais acabamento. É o Renegade. Mas aqui tem mais espaço, né? Se o espaço for um fator crucial, aí Vai o kite ganha de 112 litros a mais. E também economia. O Renegade não é lá muito econômico. Entre esse carro e o GAC GS3 Premium. Não conhecemos? Pan, não conhecemos. Esse carro e o Tigo 5X Pro. Não conhecemos? Pan, não conhecemos. Entre esse carro e um Tracker LT. Esse carro. Eu também ia nesse carro. E você? Você também ia nesse carro. Entre esse carro e o WRV. WRV, e você? Também eu ia de WRV. Entre esse carro e o Yaris Cross. Não conheço. Também não conheço. Entre esse carro e um 2008 Active. 2008 Active. 1.0 turbo, 130 cavalos, posição de dirigir melhor ainda. Vai sofrer um pouco no espaço traseiro. E você tem mais ou menos 50 litros a menos lá. Acho que é 374 contra
432 aqui. Eu acho que eu também iria no 2008. E tem um visual que me agrada mais. Entre esse carro e um Duster 1.6 CVT. Eu ia nesse carro. É que o Duster é um carro muito rústico e já está bem datado, mas ele tem ângulos de entrada, saída e altura do solo. Se você mora num lugar mais de estrada de terra, você vai se dar melhor com o Duster. Exatamente. Entre esse carro e o Creta de entrada. Creta de entrada, gosto muito. Acho que eu iria no Creta também. Ele é um carro mais alto de posição de dirigir, só que tem um motor também também mais esperto. mais espertinho. Entre esse carro e colocando um pouco mais de dinheiro, um Nivus Comfortline. Aí é de Nivus. Eu também é de Nivus. Tem 1.0 ali, muito bacana. E a rolagem de carroceria do Nivus, ela para mim é excelente. A plataforma do Nivus é mais moderna e mais acertada. Dos carros da atualidade da Volkswagen, o Nivus é um dos meus favoritos. E você, qual desses carros colocaria na sua garagem? Deixa nos comentários. E a pessoa também pode ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos, não é, Vitão? Exato, estamos aí com quase 95 mil habitantes virtuais em Almópolis. Nos ajude a chegar a 100 mil se inscrevendo gratuitamente, afinal nos ajuda muito. E muito obrigado aos que já são membros do nosso canal. Quer se tornar um deles? Plano etanol apenas R$ 2,99 por mês ou plano gasolina comum apenas R$ 4,99 por mês. O que você ganha com isso? Prioridade na resposta dos seus comentários e um adesivo virtual do lado do seu nickname. Exatamente. E se você quer fazer uma parceria com a gente, quer colocar sua marca aqui para todo mundo ver, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br. Vamos embora, Vitônicos? Nós vamos comer um yakisoba agora. Você percebe que quem normalmente fala de querer comer, esfomeado, hein? Cara, hoje eu estou com muita fome, por acaso, no fim dessa gravação. Eu comeria 2 yakisobas. Você estava de jejum, foi fazer exame de sangue? Nossa, que fome.